Marília de Dirceu de Tomás Antônio Gonzaga é uma obra literária marcante do período do arcadismo no Brasil. Através das liras que compõem o poema, Gonzaga retrata uma história de amor entre Dirceu e Marília, reflete sobre a natureza e a vida campestre, e aborda temas políticos e sociais. Neste artigo, vamos explorar mais profundamente alguns dos principais temas abordados na obra. 1. Amor. O amor é um tema central em Marília de Dirceu. O poema é uma ode à paixão, à beleza e à sedução, mas também é uma reflexão sobre a dor e o sofrimento que o amor pode causar. Em uma das liras mais conhecidas da obra, Lira 11, Gonzaga escreve: Ah! Quem há de sofrer como eu tão cedo? Tão longe dos contentes dias seus. A dor de ver que passam tão arredados os anos e não voltam como os seus. Nessa lira, Gonzaga expressa a tristeza de estar longe de Marília e a sensação de que o tempo está passando rápido demais. Ele lamenta não poder voltar ao passado, aos dias felizes que passou com sua amada. 2. Natureza e vida campestre. A natureza e a vida campestre são outros temas importantes em Marília de Dirceu. Gonzaga exalta a beleza da paisagem rural com seus campos, florestas e rios, e utiliza essa natureza como cenário para a história de amor entre Dirceu e Marília. Em uma das liras mais poéticas do poema, Lira 43, Gonzaga escreve: Eu canto a serra, eu canto os bosques, eu que minha alma de amores inflamo e alento. Eu canto o rio, eu canto o riso seu, que enleia o coração que o leva ao vento. Nessa lira, Gonzaga exalta a natureza como fonte de inspiração para a poesia e para o amor. Ele utiliza imagens da serra, dos bosques e do rio para simbolizar a beleza da vida campestre e a força do amor. 3. Componente político e social. Por fim, a obra também apresenta um forte componente político e social. Gonzaga, que era um inconfidente e foi preso pelo governo português, utiliza a figura de Dirceu para expressar sua própria indignação com a opressão e a tirania do sistema colonial. Em uma das liras mais combativas do poema, Lira 62, Gonzaga escreve: Se um monstro é tão fero que em sua lei nem de humano amor respeite a essência. Se um príncipe é tão vil que a vil maldade aplauda e seja sua preeminência. Nessa lira, Gonzaga critica a tirania dos governantes e a falta de humanidade em suas leis. Ele utiliza a figura do monstro e do príncipe vil para denunciar a opressão do sistema colonial e defender os ideais de liberdade e justiça. Em resumo, Marília de Dirceu é uma obra literária que aborda temas universais como o amor e a natureza, mas também tem uma dimensão política e social que reflete as preocupações do autor com a realidade histórica de seu tempo. Recursos literários usados em Marília de Dirceu. Marília de Dirceu é uma obra poética que utiliza diversos recursos literários para expressar suas ideias e emoções. Alguns dos principais recursos literários utilizados na obra são: metáfora. Gonzaga utiliza metáforas para comparar diferentes elementos e criar imagens poéticas. Por exemplo, em Lira 15, Gonzaga escreve: A lágrima que choro é mais saudosa que a fonte doce que rega as flores. Nesse trecho, a lágrima é comparada à água que brota da fonte, criando uma imagem poética que expressa a intensidade da emoção. Hipérbole. A hipérbole é utilizada por Gonzaga para exagerar a intensidade de uma emoção ou situação. Em uma das liras mais conhecidas da obra, Lira 9, Gonzaga escreve: Minha Marília, tudo o que eu quisera era a teus pés, minha alma derramar, por eles minhas lágrimas corriam, e tuas mãos as vinham enxugar. Nesse trecho, Gonzaga exagera a intensidade do amor de Dirceu por Marília, criando uma imagem poética que expressa a paixão ardente do personagem. Antítese. A antítese é utilizada por Gonzaga para contrastar ideias ou imagens opostas. Em Lira 27, Gonzaga escreve: Que vale a vida? O tédio que ela encerra. Que vale a vida? Um mísero viver. Nesse trecho, Gonzaga contrasta a vida com o tédio e a miséria, criando uma imagem poética que expressa a falta de sentido da vida. Aliteração. A aliteração é utilizada por Gonzaga para criar um efeito sonoro na poesia. Em Lira 16, Gonzaga escreve:
Os lírios do vale, as rosas do prado. As flores do campo murcharam de dor. Nesse trecho, as palavras lírios, rosas e flores apresentam uma sonoridade semelhante, criando um efeito poético que ressalta a tristeza da cena descrita. Ritmo e métrica. Gonzaga utiliza um ritmo e uma métrica específicos para dar musicalidade à poesia. A obra é escrita em versos decassílabos com rima e ritmo marcados, o que confere uma cadência musical ao poema. Esse recurso também ajuda a expressar as emoções e os sentimentos presentes na obra. Esses são alguns dos principais recursos literários utilizados por Gonzaga em Marília de Dirceu. A combinação desses recursos ajuda a criar uma poesia rica em imagens, emoções e ideias, que tornou a obra uma das mais importantes da literatura brasileira. Personagens. Os principais personagens da obra, Marília de Dirceu, são Marília e Dirceu. Marília é a musa inspiradora do poeta Dirceu, uma figura idealizada que representa a perfeição feminina. Ela é descrita como uma mulher bela, pura e virtuosa, que exerce um grande poder de sedução sobre Dirceu. Ao longo da obra, Marília é retratada como uma fonte de inspiração para a poesia de Dirceu e como uma presença constante em sua mente e em seu coração. Dirceu, por sua vez, é o protagonista da obra, um poeta que vive em um estado constante de paixão e sofrimento por causa de seu amor por Marília. Ele é descrito como um homem sensível e apaixonado, que dedica sua vida e sua arte a expressar os sentimentos que tem por Marília. Ao longo da obra, Dirceu escreve diversos poemas líricos dedicados a Marília, nos quais expressa seus sentimentos mais profundos em relação a ela. Além de Marília e Dirceu, outros personagens aparecem na obra, como Glauce, amiga de Marília que tenta ajudá-la a lidar com as dúvidas e inseguranças em relação a Dirceu, e Crisálida, uma pastora que aparece na história como uma figura simbólica, representando a natureza e a inocência. No entanto, esses personagens são secundários em relação a Marília e Dirceu, que são os protagonistas indiscutíveis da obra. A importância da obra para o vestibular da FUVEST. A obra, Marília de Dirceu, é uma das leituras obrigatórias para o vestibular da FUVEST, uma das principais universidades do Brasil. A inclusão da obra na lista de leituras obrigatórias tem como objetivo principal incentivar a formação de leitores críticos e capacitar os estudantes para a análise de textos literários. Além disso, a obra de Tomás Antônio Gonzaga é considerada uma das mais importantes da literatura brasileira, tanto pelo seu valor histórico e cultural como pela sua qualidade literária. Marília de Dirceu é uma obra que representa o ápice do movimento literário do arcadismo no Brasil, caracterizado pela valorização da simplicidade, da natureza e da vida bucólica. Estudar a obra permite ao vestibulando compreender a poesia arcade e suas características, bem como desenvolver habilidades de interpretação de texto e análise literária. Além disso, a obra também traz reflexões sobre o amor, a natureza, a liberdade e a identidade brasileira, temas importantes que podem ser abordados em questões de vestibular e que contribuem para a formação cultural e cidadã dos estudantes. Portanto, é essencial que os estudantes que desejam ingressar em uma universidade como a FUVEST se dediquem à leitura e estudo da obra, Marília de Dirceu, a fim de ampliar seus conhecimentos literários e desenvolver habilidades importantes para a prova de vestibular. O histórico da obra Marília de Dirceu nas provas da FUVEST. A obra, Marília de Dirceu, é uma das leituras obrigatórias para o vestibular da FUVEST desde 1977, ou seja, há mais de 40 anos. Desde então, a obra tem sido recorrente nas provas da FUVEST, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Em geral, as questões que envolvem a obra, Marília de Dirceu na prova da FUVEST são voltadas para a interpretação de trechos específicos, a análise de personagens, temas e recursos literários presentes na obra. Algumas vezes a prova apresenta questões mais amplas, que exigem do candidato uma análise mais aprofundada da obra em relação ao contexto histórico e literário em que ela foi produzida. Nos últimos anos, a obra, Marília de Dirceu, tem sido mais presente nas provas de língua portuguesa e literatura da FUVEST. Na primeira fase, a obra costuma ser abordada em questões de interpretação de texto, em que o candidato precisa demonstrar o seu conhecimento sobre o conteúdo da obra e os elementos literários presentes na mesma.
Já na segunda fase, a obra é tema de questões mais analíticas, que exigem do candidato uma compreensão mais profunda sobre a obra, seus personagens e recursos literários. Dessa forma, é importante que os estudantes que desejam ingressar em uma universidade como a FUVEST estejam preparados para lidar com a obra Marília de Dirceu, dedicando tempo e esforço para sua leitura e estudo, a fim de garantir um bom desempenho nas provas da FUVEST.